aqui, porque depois dos 30 o braço vai ficando pequeno, né? Bom, vamos então para a próxima palestra, mas antes quero passar um recado rápido da Cultivo, que é a plataforma de crédito 100% digital voltada para o produtor de café, com operação sem burocracia, de fácil acesso e aqui na feira com taxa diferenciada e aprovação imediata de crédito para você sair daqui já com a sua máquina agrícola da Fenicafé. Vamos lá, próxima palestra, impactos econômicos da resistência dos defensivos na agricultura e a importância do manejo para sua mitigação. Ela é da Exalc USP, vice-coordenadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, é a professora doutora Silvia Helena de Miranda. Seja bem-vinda, uma salva de palmas do nosso carinho. Aqui o passador. Seja bem-vindo, obrigado, boa palestra. Obrigada. Bem, boa tarde. É uma responsabilidade falar depois do professor Papa. E devo confessar que sou engenheira agrônoma, mas há muito tempo só trabalho com economia, né? Então, uma outra desvantagem hoje aqui. Já perdi um pouco o traquejo, né, com as nomenclaturas, com as expressões mais técnicas, mas eu acho que o assunto que eu vou tratar, né, enquanto o professor Papa falava, eu fui identificando muitos aspectos, né, sobre os quais eu devo falar um pouco, e já me ajudou muito o fato de estar apresentando depois dele. Eu vou fazer uma breve introdução, que talvez não seja tão breve, mas eu acho muito importante os aspectos que eu vou ressaltar. Aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns estudos mundiais sobre os impactos econômicos da resistência. E aí eu vou falar um pouquinho das dificuldades que a gente tem para medir, para valorar esses impactos. Infelizmente, nunca trabalhei nesse assunto no café, mas eu acho que os estudos que nós temos feito nas áreas, com outros produtos, né, com outras culturas, com citros em particular, com frutas, trazem muitas lições, e há muitas semelhanças em termos de aprendizados. Então, vou falar um pouquinho desses estudos e dessas metodologias, porque esse assunto tem muita relação com o desafio que nós temos. Nós, na universidade, os produtores, a nossa interação com os produtores, a nossa interação com os consultores, a nossa interação com o governo, com as agências de defesa. Então, eu vou parar um pouquinho nessa questão dos dados. E algumas considerações finais. Bem, tem que apontar para algum lugar? É a de baixo? Não. Ué. Oi? Tenta. Bem, enquanto a gente vai tentando resolver essa questão técnica, eu queria aproveitar uma das últimas falas do professor Papa, quando ele se referiu à questão das bulas. Eu tenho trabalhado, agora acho que funcionou, né? Eu tenho trabalhado no assunto de segurança alimentar, aliás, lá no CEPEA, tudo que é assunto transversal, barreiras comerciais, obrigada, defesa agropecuária, questões ambientais, aquelas que são bem divertidas mesmo, né, que as discussões são acaloradas, são as que eu trabalho. E, isso, vou voltar um pouquinho. Agora foi. E quando o professor Papa falou de bula, eu me lembrei que em várias dessas ocasiões em que eu tenho trabalhado com
políticas de combate à fome, né, políticas de segurança alimentar, frequentemente, inclusive com colegas da universidade, de outras áreas, não diretamente ligadas à agricultura, mas há um senso comum de que todo mundo tem que comer produto orgânico. E há um senso comum de que basta ter o rótulo do orgânico que a gente pode confiar que está tudo bem. Primeiro que, de fato, tem orgânicos e orgânicos. E segundo, que eu tenho tentado sempre colocar, olha, o fato de usar os produtos químicos não significa que a gente tem um problema. Claro, quanto menos, melhor. No futuro, talvez tenhamos essa possibilidade de produzir com menos químicos, mas a visão que se tem é de que usar o químico, a gente tem que cortar, eliminar os controles químicos. Hoje aqui a gente vai falar de manejo, da importância do manejo. E eu tenho dito a eles, é como quando a gente vai ao médico. O médico manda tomar uma determinada dose de anti-inflamatório por um certo período de tempo, a gente tem que obedecer àquela orientação. E é a mesma coisa na agricultura. E se aquela orientação da bula ou do médico ela for feita da maneira certa, a gente não teria tantos problemas. Mas a questão da contaminação ela é muito importante, e tem entrado nas discussões de maneira geral, quando se fala em políticas para a gente combater a fome. E, naturalmente, produzir alimento é uma das questões mais importantes quando a gente combate fome. Bem, eu tenho trabalhado há alguns anos com avaliações de impactos de políticas sanitárias e fitossanitárias, na verdade. E a gente tem vários recortes. Isso não é algo muito comum no Brasil. Eu tenho colegas entomologistas, fitopatologistas, que até já fizeram alguns cálculos econômicos, mas sem adotar, de fato, aquela modelagem econômica que a gente usa. Modelagens sofisticadas que dão sustentação, de fato, para as estimativas que a gente tem, para ter uma resposta melhor para a sociedade. A gente tem, como recorte, a importância da gente entender o custo das políticas de defesa vegetal. E aí, quando eu falo custo de políticas de defesa de maneira geral, políticas de governo federal, de governo estadual, eventualmente até algum tipo de política no âmbito municipal. Um impacto econômico que é importantíssimo para nós, que é o da entrada e estabelecimento de novas pragas. O gráfico seguinte, deixa eu colocar aqui, esse gráfico da professora Regina Sugayama, uma bióloga, amiga e companheira aí de estudos, ele mostra, da mesma maneira que se acelerou o número de casos de resistência, também se aceleraram nos últimos anos o número de espécies que vem entrando no Brasil. E por que isso acontece? Porque cada vez mais aumenta o comércio de produtos, aumenta o comércio de bens agrícolas, de frutas, de insumos. Algumas pragas vêm nas madeiras, que acondicionam os bens industriais. E a gente tem muito turismo, além de outras situações que favorecem. Então, quanto mais a chamada globalização, mais a gente está aberto e sujeito à entrada de novas pragas. Então, esse é um processo que a gente vai estar constantemente tendo que trabalhar em cima de novas pesquisas, novas estratégias de manejo. O tempo inteiro a gente vai ter que vivenciar isso. A gente tem um aspecto econômico, que é esse aspecto mais próximo da realidade do produtor, que é do custo, que eu estou chamando de microeconômico, o custo da prevenção, o custo do controle dessas pragas, dessas doenças. E aí aqui eu queria fazer uma parte. Eu já trabalhei um pouco com a mosca da carambola, com a Anastrefa grandes, a mosca das cucurbitáceas, bastante, vários trabalhos com citros, com cancro cítrico, com o greening. E em todos os estudos que nós fizemos, a prevenção é sempre mais barata do que controle. Depois que a gente deixa a praga se instalar,
a conta vai ficar muito mais alta, e uma coisa que nem sempre é percebida no dia a dia pelo produtor, pelos agentes, a conta ela fica mais cara, principalmente quando a gente olha num horizonte temporal, né, por um período mais longo. Então, eu me lembro quando a gente discutia a questão do cancro, quando houve a mudança na legislação em São Paulo, né, que deixou de existir a obrigatoriedade fiscalizada pelo Estado, né, de se arrancar a planta doente, de erradicar a planta. A gente sabia que ia haver um choque, né, um choque, um aumento do cancro. Então, a política em si, né, de prevenção, a gente já tinha feito vários cálculos, né, sabia que seria inevitável em algum momento cair aquela obrigatoriedade legal. Mas a prevenção, certamente, ela é mais barata do que a gente ter que controlar. E o produtor, né, quando a gente conversava com os técnicos, o que estava acontecendo? O produtor, no dia a dia, ele tem que se preocupar com a receita e com o custo que ele tem, né, da produção. Claro, ele pode ter uma perspectiva de um médio prazo, né, o pomar dele vai durar 15 anos, 20 anos, antigamente até 30, né, agora são 15 lá em São Paulo, a gente trabalha com 15 por causa do greening e do cancro. Então, o que está acontecendo? Em geral, a gente olha, e é uma tendência nossa também como consumidores, a gente olha o curto prazo. E olhar o longo prazo é importantíssimo quando a gente está olhando para essa questão da resistência e do manejo. Não só dos problemas acarretados pela resistência em si, mas pelo próprio controle de pragas e doenças. Existe alguns estudos, né, a gente tem tentado avançar nisso, do custo do controle convencional vis-à-vis o manejo integrado de pragas. Eu achei muito interessante, o professor Papa coloca isso de uma forma muito clara, e eu faço coro com ele. Não é um ou outro, na verdade, a gente tem que trabalhar com todos os instrumentos que nós temos, para cada situação, naturalmente, analisada cada situação. E aí a gente tem elementos, né, que os meus colegas da área de saúde pública, da área de medicina, o pessoal que não conhece a agricultura, mas sempre usa muito essa questão da contaminação e dos problemas que a gente tem de saúde pública, por conta de contaminação com pesticidas, agrotóxicos ou defensivos, como queiram. E aí tem um elemento que a gente não pode negar que ele existe, né? Por mais que a gente diga, bem, eu posso ignorar. Não posso ignorar o mercado internacional hoje, infelizmente. Antes, isso poderia impactar a gente no sentido só da exportação dos nossos bens, não é só mais exportação. No próprio mercado financeiro hoje, nós somos avaliados, né, constantemente pelas práticas, todas chamadas de sustentabilidade. E a forma como nós cuidamos, né, do controle das nossas pragas, ela faz parte desse conjunto, né, que está sendo monitorado. Bem, eu já comentei, né, sobre essa importância da gente olhar a médio e longo prazo, não vou passar muito aqui, mas por que é importante, né, que os economistas, né, ou pseudo-economistas, né, eu sou agrônoma, mas trabalho há muitos anos com economia, por que é importante que a gente trabalhe junto com os colegas da entomologia, da fitopatologia, da veterinária, porque a gente tem que ter essas informações, as informações de impactos, de prejuízos, elas são muito utilizadas na hora de você ter o planejamento público, na hora de você ter uma decisão de orçamento. Eu trabalho muito, já trabalhei muito próxima dos colegas no Ministério da Agricultura, e constantemente eles me diziam, professora Silvia, eu queria que você me disse, né? Porque quando eu vou conversar com o ministro da Economia ou da Fazenda, o que eles querem saber é quanto é que isso custa, né? Porque eles vão ter que tomar uma decisão, se vão colocar mais dinheiro, né, mais recursos na defesa agropecuária, ou se eles vão colocar mais na saúde, ou na educação, ou nos transportes.
Então, existe uma questão aí de ter essas informações de forma estratégica para a gente conseguir trabalhar, né, nesse planejamento e também como um instrumento de convencimento do setor privado. Não? Quando a gente enxerga a magnitude dos prejuízos, né, econômicos que a resistência tem, que ela acarreta, para as empresas, né, e o professor Papa mencionou, né, essa questão, olha, ele estava conversando com os técnicos estavam bem cientes do problema da resistência, e aí, olha, você vai ter que eventualmente recomendar, num dado momento, o produto da empresa concorrente. E aí os técnicos entendem isso, né? Há alguns anos, quando eu falava desse assunto com o pessoal do FRAC, do RARAC e do IRAC, num momento semelhante a esse, eles diziam isso. Nós, técnicos que trabalhamos com pesquisa, né, nós entendemos isso. O problema é na hora que você entra na linguagem da equipe que é do comercial. E na corporação, na hora que se está olhando para onde é que eu vou ter mais lucro, né, qual vai ser a minha forma, né, de competir no mercado. Aí, essas questões técnicas, esse olhar de médio e longo prazo, nem sempre ele está realmente internalizado. Embora, no médio e longo prazo, o prejuízo é muito grande para as empresas também, né? O professor Papa começou a palestra se referindo a isso. Eu não vou usar, né, a expressão cemitério de produtos, mas eu já escutei muito, né, nos últimos anos. E aí, né, as perdas que nós temos, além daquelas já conhecidas por todos os senhores, né, de perda em produtividade, aumento no custo de produção, para as empresas, né, um custo imenso, né, do desenvolvimento dessas tecnologias, e essas tecnologias levam muito tempo, né, um novo princípio ativo, com uma nova forma de atuação, levam anos para ser produzidos, e aí, de repente, está se esperando uma vida útil no mercado de 10 anos, e você tem 2, 3 anos num determinado mercado de vida útil, porque você tem um problema de resistência. Então, essa rápida depreciação, né, para usar o termo que a gente usa na economia, essa depreciação da tecnologia, ela é um baita de um prejuízo para as empresas. A gente tem aquele custo social, né? Em alguns países até existem dados bem detalhados e a gente consegue fazer as análises, né, do quanto custa, né, a partir do número de pessoas contaminadas, né, ou por alimentos ou na atividade do trabalho, né, rural. Aqui a gente não consegue muitas informações, mas a gente está avançando bastante rápido nesse aspecto. E, naturalmente, essas restrições que nós temos nos mercados importadores e exportadores. Então, quando a gente discute, né, o manejo integrado de pragas, dentro desse manejo, né, o manejo integrado da resistência, ele é importante, né, para os agrônomos e para os extensionistas, né, quando a gente avança nos estudos econômicos, porque ele vai permitir, né, identificar técnicas e medidas para compor essa estratégia de manejo, e a gente tem que trabalhar muito em cima da extensão. Né? A extensão tem que voltar realmente a ser vista como um processo de aprendizagem. Né? Claro, há uma troca entre o produtor e o extensionista, mas a gente precisa trabalhar em muitos aspectos, né, uma nova forma de ver a própria atividade produtiva. Não só do ponto de vista, né, de manejo de pragas, mas do manejo das questões ambientais na propriedade, né, do manejo das questões sociais dentro das propriedades, porque é só o que se fala, né? O Brasil é um grande exportador e a gente, por mais que o nosso mercado doméstico seja grande, e alguns possam dizer, bem, eu não preciso me preocupar com o mercado externo, porque a gente pode segurar todo esse produto aqui, abastecer a população e sobreviver. Né? Mas não é bem assim, né? Porque a gente já passou por esse processo de globalização. E, olha, ninguém me falou, né? Eu escutei. Né? Eu estava, vamos dizer assim, não era bem infiltrada, né? Porque não havia nenhuma má fé.
mas eu fui dar um curso na França há 4 anos, antes da Covid, e aí eu tive a grande chance de, junto com a turma de estudantes, era na área animal, na verdade, era um grupo de estudantes e eu fui lecionar alguma coisa semelhante a esse tópico, mas na área animal. E aí, depois de uma semana de curso, a gente foi para Bruxelas. Bruxelas, né, é a sede da União Europeia, e ali, então, nós fomos visitar instituições públicas e privadas que trabalhavam com o comércio internacional. Inclusive, estivemos com representantes do governo brasileiro que lá estavam também, foi muito interessante. Mas eram todos estrangeiros, e, em tese, né, era um grupo francês. E eu estava ali, né, fui convidada para acompanhá-los. E eu escutei em várias reuniões: nós temos que produzir mais produtos vegetais para alimentar as nossas vaquinhas e deixar de importar soja. E, às vezes, eles até diziam, eram explícitos, deixar de importar soja do Brasil. Né? Nós temos que tomar cuidado com o Roundup. Né? Hoje cedo, um dos palestrantes falava, né, também do Roundup em algum momento. Nós temos que cortar o uso, né? Impedir o uso do Roundup. Se estiver usando, não vai poder fornecer produtos. Então, assim, limite máximo de resíduo, que tem a ver com as aplicações dos produtos químicos. Então, assim, naquelas reuniões, né, ninguém me falou que isso está acontecendo. Eu vi ali acontecendo a discussão, né, de agentes que trabalhavam no comércio internacional, representantes de vários países europeus, e colocando ali as preocupações que estavam sendo inseridas dentro das regras da União Europeia para importação de produtos agrícolas e alimentos. Então, a gente tem que se preparar para tudo isso. Né? E o desafio dos economistas, né? Eu, por felicidade, né, aliás, eu me sinto muito bem quando eu tenho a oportunidade de estar aqui ouvindo colegas que trabalham realmente com esses aspectos mais técnicos. Mas a gente precisa estimular a aproximação, né, dos técnicos, dos colegas das áreas técnicas, com economistas, com estatísticos, né, com administradores, para que a gente consiga trabalhar, né, unir essas duas informações para melhor gerenciar a nossa atividade. Bem, eu vou passar muito rapidamente, né? 97, esse autor, o Gráfios, né, ele falou, estava analisando o caso do besouro da batata, da resistência, né, aos inseticidas, e aí, né, no artigo dele, ele já diz, quase 100%, né, da cultura resolveu o problema adotando manejo integrado de pragas. Mas, apesar disso, né, e apesar de novos inseticidas terem sido introduzidos, né, para tentar resolver, controlar o problema, os custos, não é? Esses novos inseticidas custavam até 5 vezes mais do que os anteriores. Então, alguns mais otimistas dizem, bem, e aí que vai ter que lançar novos produtos? Não? Mas, cada vez que se lança um novo produto, né, a tendência é ser uma tecnologia mais sofisticada, mais complexa, e aí os custos do controle químico também aumentam. O Koch, em 99, né, ele analisou como é que a resistência afetava o lucro do produtor. Olha a preocupação, né, de colocar de forma muito clara para o produtor onde é que impacta a resistência. Então, ele, de fato, conseguiu comprovar. Quanto maior a porcentagem de pragas resistentes nas culturas, maior o impacto negativo no lucro. E aí, ele faz esse comentário. Né? As decisões de gestão relacionadas à frequência de aplicação do pesticida, usei a mesma terminologia que ele usa, afetam a taxa de desenvolvimento da resistência. Frequência, a dose utilizada, questões que nessa literatura, não só na nacional, mas na internacional, foram identificadas rapidamente, né, como causas da resistência. A resistência é um processo natural, né,
mas a má gestão, né, que a gente pode estar fazendo da cultura vai acelerando, e esses outros elementos que o professor Papa colocou, né, com muita propriedade, aceleram esse processo. Bem, tem outros estudos aí, eu vou pular, para chegar nessa parte realmente da mensuração. Não? O que a gente precisa, né, para medir os impactos? Alguém pode dizer, bem, mas é fácil, né? É só ir lá e ver o quanto que eu estou perdendo estou usando os produtos químicos e perco na produção. Infelizmente, não é tão fácil assim, né? A gente pode ter um cálculo aproximado, mas se a gente realmente quiser olhar esse custo, que, como eu falei, não é o custo imediato, é um custo que vai se acumular ao longo do tempo, né? O custo da troca da tecnologia, é o custo, né, da gente ter que perder em produtividade, não? Vai fazer mais aplicações, vai controlar o problema, mas vai ter mais aplicações de produto, vai ter mais operações com máquina. Então, quando a gente abre, de fato, né, essas planilhas para discutir os dados econômicos, a gente vai fazendo um somatório, né, que é bastante denso, de elementos que são impactados quando a gente tem resistência. Eu vou, inclusive, mostrar depois aqui algum detalhe sobre isso. Bem, o que a gente usa, né? Como eu disse, tem aquelas técnicas mais simples, onde eu vou olhar o custo adicional, né, da minha situação em que eu tenho resistência, e tenho que mudar a dose, ou tenho que mudar o produto, trocar o produto por um mais caro, ou tenho que mudar a diária, né? Pode chegar a um limite onde aquela área fica inviável para aquela cultura. Eu tenho, né, o que a gente chama de modelos de otimização do lucro. Por que os economistas gostam de, né, nos modelos mais sofisticados, usar esse tipo de modelagem? Porque quando a gente está estudando economia, nas primeiras aulas, né, a gente assume que todo produtor ele vai maximizar o lucro. Né? Ele é um agente que maximiza o lucro. Se ele maximiza o lucro, né, como é que eu integro dentro dessa continha da maximização, da otimização, o fato de agora eu ter resistência? Né? Como é que eu, dentro da ótica de otimização, eu integro, né, do curto prazo, eu integro uma visão de longo prazo nessa otimização? Claro, né, o produtor não está fazendo o modelo de otimização na mão, né? Ele está acompanhando a sua cultura e está fazendo os cálculos, né, e a avaliação dele econômica, do que ele considera remunerador, né, e viável dentro de cada situação. Por isso que a gente precisa, né, unir forças, fazer esses estudos para conseguir dar sinais e orientações, sugestões, recomendações apropriadas. Né, porque a gente, como técnico e como economista, como agrônomo, a gente precisa olhar esse longo prazo. No caso da BT, né, a gente teve oportunidade de fazer um estudo específico do milho BT, né, e aí eu vou apresentar daqui a pouquinho. A gente olha, né, ou existe uma técnica que é para a gente analisar o valor da perda da patente, né, nesse caso do BT. Bem, nesse princípio, né, de modelos de otimização, o que a gente... Muitos trabalhos usam a otimização, né, como eu falei. E aí, eles relatam o problema do desenvolvimento da resistência e abordam, né, invariavelmente, essa questão da gestão da resistência ou gestão do risco. Essa gestão da resistência, ela visa uma melhor gestão dos recursos durante longos períodos, com o objetivo de maximizar o lucro ou minimizar custos. Eventualmente, esse é um outro tipo de modelagem que o economista usa.
em uma estrutura comercial que leva à desaceleração do desenvolvimento da resistência. Parece complicado, não? Vamos complicar um pouquinho mais ainda. Qual que é a dificuldade quando a gente está olhando esses modelos econômicos, buscando identificar os impactos da resistência? Eu tenho que trabalhar não só com dados econômicos. É diferente quando eu estou olhando, por exemplo, para um projeto, que é um projeto de construir uma estrada. Não? Aquele projeto é um projeto que eu uso dados econômicos e ponto final. Aqui não. Aqui eu estou tomando decisões sobre como conduzir a minha cultura, levando não só em consideração o preço, não é? O custo do diesel, o custo dos produtos químicos, o custo da variedade, mas eu tenho que levar também em consideração aquelas informações biológicas, não? Que vão vir lá dos entomologistas, que vão vir dos colegas fitopatologistas. Não? Então, eu tenho que ter informações sobre densidade de pragas, proporção das pragas resistentes. O professor Papa, né, mostrou aqui de uma forma muito mais agradável aos olhos. Não? Como eu estou na área de ciências sociais aplicadas, eu uso menos desenhos, menos figuras, então um pouco mais maçante. Mas está aqui, densidade de praga, proporção das pragas dos indivíduos resistentes, proporção dos indivíduos suscetíveis, frequência de aplicação dos pesticidas, o rendimento que ocorreu de perda, né, devido às pragas. Aí a gente trabalha com essas fórmulas. Né? Se eu estou num problema de economia pura e simples, aquele PI ali é o lucro, eu vou maximizar para o produtor, né? O PI eu vou maximizar o quê? O preço que ele recebe, por exemplo, do café, multiplicado pela quantidade que foi produzida, menos, né, esse C pequenininho aqui, que é o C de custo, né, de custo econômico, custo da produção do café. Quando eu trabalho, né, para analisar pressupondo que o produtor agora tem que ter um comportamento que ele vai otimizar, né, a maximização do lucro, mas levando em consideração que ele tem resistência, eu tenho, né, que considerar ali onde está aquela setinha, qual foi o rendimento que ele perdeu por conta da resistência. Qual é a porcentagem dos indivíduos resistentes na cultura, né, que ele está analisando. Qual que é a densidade, né, dessas pragas. E da mesma forma, no item aqui de custos, eu tenho que considerar esse C aqui maiúsculo, que é o custo da aplicação do pesticida, enfim, do defensivo, como queiram. Piora, né? Essas fórmulas podem piorar. Olhem essa aqui, está maximizando a utilidade do produtor, a mesma lógica, só que agora eu estou maximizando com outros, né, estou usando outras terminologias aqui. Mas o que acontece? Esse R, que é a receita do produtor, esse R agora, ele tem aqui, né, ele tem uma continha própria para eu calcular o R, onde, né, todo esse sistema está sujeito a restrições. Então, isso daqui é um típico modelo que a gente chama de misto. Você tem um modelo econômico e você combina com um modelo biológico. Um modelo biológico onde eu tenho, né, opa, ficou faltando aqui. Onde eu tenho a taxa, né, tá aqui, desculpa. Eu tenho a densidade, né, dos indivíduos suscetíveis, eu tenho a densidade dos heterozigotos, dos resistentes, eu tenho taxa de postura de ovos para cada uma dessas categorias de indivíduos, eu tenho taxa de imigração dos indivíduos, né? Que é uma terminologia, né, que os economistas não têm como lidar com isso sozinhos. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. E trabalhar, né, indivíduos de áreas distintas nem sempre é muito fácil. Outra forma de trabalhar economicamente essas análises, e que é mais próxima do dia a dia, talvez, da maioria, é o que a gente chama de análise de benefício-custo. Análise de benefício-custo, né, ela, como o próprio nome diz, eu vou trabalhar, de um lado, levantando os benefícios,
Então, ela é muito usada na comparação, né? Então, se eu tenho um manejo convencional e tenho um manejo integrado de pragas, né? Dentro desse manejo integrado de pragas, eu posso ter diferentes, né, técnicas dentro desse manejo. Eu posso comparar essas 3 situações, analisando essa relação benefício-custo. Qual que é o benefício que cada uma delas me traz, qual que é o custo, né? E se a gente quiser realmente descer a detalhes, o ideal é a gente olhar para o custo, né, como um todo, né, em todas as suas nuances. No caso dos benefícios, né, é até interessante, tinha um aluno da entomologia lá na Exalc, acho que do professor Pedro Yamamoto, ele estava fazendo um estudo de campo, testando técnicas diferentes de controle de praga, e aí ele estava medindo o número de insetos, né, que ele coletava, né, em cada um dos campos de experimentação. Isso é interessantíssimo, porque outra coisa que interessa aos economistas e a quem, né, aos especialistas que trabalham, aos biólogos, ecologistas, é que a gente adote estratégias que impactem menos a biodiversidade. Então, o economista tem como colocar um valor para esses insetos? Vamos dizer que o manejo A, no final, quando a gente coleta os insetos, tem um maior número de insetos, ótimo, né? Uma maior diversidade. Significa que aquele manejo preservou, né, melhor a biodiversidade ali local. Agora, eu não tenho, como economista, como colocar um valor para aquilo, né? Mas certamente eu tenho um indicador importante. Mais insetos, mais biodiversidade para cada real que eu gastei com o custo daquele manejo, do ponto de vista ambiental da biodiversidade, eu estaria melhor. Se na questão econômica aquele manejo é o melhor, aí outra análise, não? Bem, aqui só para os senhores verem, né, isso daqui é um exemplo. A gente usou a análise benefício-custo para o caso do cancro cítrico. A gente estudou, né, com apoio aí do Fundecitrus, a dissertação de mestrado do André Sanches, e aí a gente traçou vários cenários. Vejam que nesses cenários a gente computou aqui um número de varreduras, né, que são monitoramentos mais detalhados do pomar, o percentual desses talhões que estavam recebendo as varreduras, quantidade das inspeções, número de plantas erradicadas e assim por diante, quantidade de aplicações cúpricas. E esse foi um dos estudos, né, onde a gente chegou até o valor presente líquido e também a análise a relação benefício-custo, algumas inclusive negativas. Opa! E para nós foi interessante dividir isso em prazos, em períodos. Por quê? Por causa daquela situação de que, às vezes, não, cenários onde o controle da doença era menos dramático no curto prazo, ou seja, o produtor não estava erradicando, aquele cenário no longo prazo ia trazer para ele, né, com 15, 20 anos, resultados piores, né, do que nos cenários onde você arrancava as plantas doentes, mantendo o menor número de plantas doentes e, portanto, diminuindo a disseminação da doença. Então, foi um estudo que, para a gente, houve grandes aprendizados. Outro estudo, 2018, também uma dissertação de mestrado, e aí o objetivo foi evidenciar a importância e o impacto econômico para o produtor de milho, da resistência da lagarta, do cartucho, à tecnologia BT. E aí, o que a gente fez? A gente utilizou dados do CPEA. O CPEA tem alguns levantamentos de custo de produção em várias regiões. E, por sorte, lá em Goiás, a gente conseguia, no mesmo estado, né, em regiões próximas, propriedades de milho que tinham o plantio convencional e propriedades onde já se usava o milho BT. Então, isso permitiu que a gente comparasse ao longo, né, de 7 safras que foram analisadas,
Esse azul mais claro é o número de aplicações de inseticidas no milho BT. E o mais escuro é o número de aplicações no cultivo do milho convencional. E aí, a gente percebe, né, uma tendência no período inicial da adoção do milho BT com menos aplicações, aí a gente tem um boom de aplicações, e aí começa a reduzir de novo. O que aconteceu? E aí os dados detalhados do painel permitiam a gente, conversando com os técnicos, entender. A gente teve uma mudança na tecnologia, na própria tecnologia do BT. O BT, até a safra 2013-14, tinha uma proteína, uma proteína de resistência, e nas últimas 2 safras, já estava composta por 2, e aí conseguiram de novo reduzir o número de aplicações. Foi dito, né, nessa época a gente queria trabalhar com as áreas de refúgio, né, mas o que vinha do campo para nós, uma grande dificuldade de convencimento dos produtores de alocar uma parte da área cultivada para refúgio. Inclusive, na época, o que a gente queria mesmo era ver quanto custava fazer o refúgio, qual seria o tamanho, né, e quanto custaria o refúgio, e se ao longo do tempo não valeria a pena. Não? Mas a gente não tinha os dados suficientes de campo para fazer isso. Então, aquilo que eu comentava, né, a presença aqui em 2014 e 2015, a presença de novas variedades transgênicas que estavam chegando ao mercado acabou atenuando o número de aplicações de inseticidas, que, na verdade, nem deveriam estar ocorrendo. Não? Isso daqui é interessante, né? É onde a gente percebe que vai se perdendo, de fato, o valor daquela patente. Né? De forma indireta, isso aqui compara a distribuição de frequência das relações benefício-custo. Né? Quando essa relação é de 1 para 1, significa que o que eu gastei está sendo devolvido. Né? Se ela for, o ideal é que ela seja maior do que 1. Eu estou investindo R$1 numa tecnologia, ela está me trazendo 20%, 30%, 15%, 10%. Né? Vai ser maior do que 1 essa relação. Quando ele é menor do que 1, significa que eu estou pagando para usar aquela tecnologia, porque ela não está me retornando. E aí a gente percebe, né, existe em ambos os sistemas, para esse período que a gente analisou, com modelo de simulação probabilístico, a gente percebe um comportamento muito semelhante, né, da distribuição dessas relações benefício-custo, entre o milho convencional e o BT. E ambas chegam aqui, né, com uma concentração grande de resultados, né, perto de 1, 0,99 aqui, 0,97, 97 lá no milho BT. Foi para Rio Verde, isso. Bem, eu não quero me demorar muito, acho que é interessante a gente ter tempo, né, para as questões. Ainda tem algum tempinho? Como é que está? Tá. Então, muito rapidamente, o que eu queria falar? Da importância da gente ter trabalhos realmente conjuntos das áreas técnicas com a área de economia. Eles são importantes do ponto de vista de política pública, como eu já mencionei, eles são importantes para a gente ter um trabalho de convencimento também do produtor, claro, mostrando resultados como esse que a gente tem com os dados do CPEA, né, de levantamentos em campo. Queria também, né, mencionar da importância dos esforços desses levantamentos de dados, para a gente poder fazer esses estudos, e, sobretudo, a gente trabalhar com a resistência nessa interface com as instituições regulatórias. Não? Muito das dificuldades que a gente tem passam também pelos problemas de regulação do setor. Então, eu tinha acabado de mencionar um pouco mais cedo a questão do cancro cítrico em São Paulo, né? A mudança na regra, passando para o produtor a responsabilidade de erradicar
voluntariamente, né, as plantas, fez com que a gente tivesse uma incidência maior, né, da praga. Por quê? Porque o produtor estava fazendo as contas no curto prazo, né, e não olhando para os impactos ao longo do tempo. E tem outras situações, né, a própria questão de registro de produtos. Aqui, mais cedo, né, foi falado bastante da questão das misturas. Então, a gente precisa de uma agilidade, né, desse ambiente regulatório, ele precisa estar junto com o setor privado, trabalhando para dar sustentação para as ações que a gente precisa, inclusive essas ações de extensão, de trabalhar junto com o produtor. É isso, eu agradeço e, bem, depois tem as perguntas, né? Muito obrigado, então, a professora doutora Silvia Helena. E as perguntas serão no final. A gente tem mais uma palestra agora, depois tem um painel com mediação do Luiz César Pio. Aí, sim, a gente faz as perguntas desse painel e, enfim, tira todas as dúvidas, tá? Bom, antes da palestra, o recado de sempre da Cultivo, que é a responsável por esse ambiente gostoso que a gente está aqui na feira, essa sala maravilhosa nesse calor que está lá fora, esse ar-condicionado aqui e tudo mais, toda essa estrutura, um oferecimento para vocês da Cultivo, tá? Cultivo é uma plataforma de crédito 100% digital voltada para o produtor de café, tá? Com operação sem burocracia, rápida, de fácil acesso. Qualquer um pode visitar o estande da Cultivo ali e saber das condições facilitadas e taxa diferenciada para esse evento e mais, com aprovação imediata de crédito aqui na Fenicafé. Basta levar o cadastro ambiental rural. Pensou em crédito? Pensou Cultivo. Então vamos lá, mais uma palestra, desta vez no oferecimento de ICL. ICL trazendo a palestra sobre tecnologia de aplicação de defensivos como aliada ao manejo fitossanitário e da resistência. Ele é engenheiro agrônomo, mestre, palestrante, por favor, Marco Antônio Pereira de Ávila. Seja bem-vindo, sempre recebe o nosso carinho, nossa salva de palmas nessa tarde. Você viu, já assustou ali, ó. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa, talvez imaginável para mim poder estar aqui numa feira de tamanha expressão a nível Brasil e mundo e com profissionais de tamanho e gabarito, tá? Talvez nem nos meus maiores sonhos eu pensaria nisso, né? Então eu queria agradecer a Associação dos Cafeicultores, agradecer a ICL, agradecer sobretudo o Mosca que fez toda essa, o Eduardo Mosca que possibilitou, e a cada um de vocês que estão aqui para a gente falar um assunto tão falado, isso eu sempre falo no meu dia a dia, e muitas das vezes tão pouco executado, né? Hoje eu rodo 15 estados do Brasil com diferentes culturas. Café representa 30%, 40% do meu dia a dia, só que eu vivi e vivo até hoje o café, né? Muito do que eu vou falar aqui eu aprendi e aprendo com o meu maior professor, que é meu pai. Cafeicultor, mecânico, trabalhei 15 anos de mecânico com ele. E estou há 14 anos, mais ou menos, no campo, na consultoria.